a vida começou na água. E as plantas deram o primeiro grande passo para a ocupação do ambiente terrestre. Isso aconteceu há aproximadamente 500 milhões de anos, na época do período cambriano, da grande explosão de biodiversidade, quando várias espécies de animais, inclusive muitos seres pluricelulares, começaram a aparecer e a povoar juntamente com as plantas o ambiente terrestre. Nesse ambiente que, inclusive, esses animais delas dependem. Nesse novo ambiente terrestre, as condições não eram nada favoráveis e as plantas precisaram desenvolver habilidades, adaptações para garantir sua sobrevivência, como a melhor capacidade de absorção de água e nutrientes, corrigir alguns riscos de desidratação das áreas de superfícies expostas ao ar e ao sol, melhorar o sistema de condução desses líquidos, dessa seiva, criar um sistema que garantisse que a planta ficasse em pé por conta da força gravitacional, que antes era compensada lá dentro da água pela força do empuxo, que aparentemente deixava a planta mais leve, e melhorar os sistemas de dispersão dos indivíduos jovens, que posteriormente acabaram dando origem às sementes e aos frutos. Mas se nada disso tivesse acontecido, já imaginou a gente viver num planeta sem plantas? Parece até uma cena de filme apocalíptico. Porque as plantas, elas produzem oxigênio juntamente com algas e outros organismos. Elas ajudam a controlar a umidade relativa do ar. Nesse caso, elas formam os chamados rios voadores, onde a gente vê muito presente em áreas de florestas. Elas, quando sequestram o gás carbônico, ajudam a resfriar o planeta. Elas servem de alimento que vai à sua mesa, ajudam a proteger e servem de abrigo para inúmeros seres. Você sabia, por exemplo, que elas curam, salvaram vidas e ainda salvam? No passado, na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, existia um musgo, né? Um parente desse grupo aqui de plantas, que posteriormente a gente vai falar dele, um musgo que era muito usado na Primeira Guerra Mundial para curar as feridas dos soldados. Esse musgo ele tem uma alta capacidade de retenção de água e propriedades bactericidas. Ainda hoje ele é usado na produção de biocombustíveis, de fertilizantes e até na produção do uísque escocês. Sem as plantas, muitos animais, inclusive nós, provavelmente não existiríamos. Eu sou o professor Wellington Sibaldi e hoje vamos falar sobre reino vegetal, suas características, classificação e, mais especificamente, o grupo das briófitas. As plantas são organismos eucariontes, que em suas células têm núcleo organizado, guardando material genético, são pluricelulares com tecidos verdadeiros. Tecidos de sustentação, de proteção, de revestimento, são autótrofos por fotossíntese. Isso quer dizer que elas são capazes de produzir o próprio alimento usando para isso água, luz e gás carbônico. Nas suas células, a gente sabe que existe a parede celular, que é constituída por celulose. Dentro dessas células a gente encontra os cloroplastos, que são organelas que realizam a fotossíntese junto com o pigmento clorofila. E além disso, a gente encontra os vacúolos, que ajudam a regular o fluxo de água para dentro e para fora. Seus embriões, por exemplo, são multicelulares e não têm cavidades internas. E eles se desenvolvem dentro da parte feminina da planta, num local chamado arquegônio, diferentemente das algas. Bem, gente, vamos então falar sobre a classificação das plantas, não é? As plantas podem ser classificadas quanto à facilidade ou não de ver as partes responsáveis pela reprodução dos seus filhotes, dos seus indivíduos jovens, e também quanto à facilidade, ou quanto à presença ou ausência de terem
vasos condutores para conduzir seus líquidos, suas substâncias. As plantas, quanto à facilidade de ver seus órgãos reprodutores, são agrupadas em criptógamas ou espermatófitas. As criptógamas são as plantas, cripto quer dizer escondido, né? Gama, gameta, então são plantas que têm os órgãos reprodutores, as estruturas reprodutoras, visíveis apenas por uma lupa ou mesmo por um microscópio. Então é difícil. Quem faz parte desse grupo são as briófitas e as pteridófitas. Exemplos de briófitas: musgos, hepáticas, os antóceros, né? Ou as antaucerotas. Exemplos de pteridófitas, que tem os órgãos escondidos: samambaias, avencas, xaxins, muito usadas na ornamentação, né? Samambaiaçu, cavalinha, a gente fala depois. As que são fáceis de a gente ver esses órgãos reprodutores são as espermatófitas. E aí a gente tem as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, os representantes mais conhecidos são os pinheiros, aqueles que a gente usa lá no Natal, né? As araucárias, né, que formam aquelas florestas de araucária, muito presentes na região sul do Brasil, que eu mostrei até no vídeo anterior, né, uma parte desse órgão reprodutor, que é o estróbilo, que é a pinha, né, onde ali dentro a gente vai ver sendo produzido os filhotes, os indivíduos jovens. As outras plantas desse grupo espermatófitas são as angiospermas, que são aquelas plantas completas, que tem tudo que uma planta tem: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. 6 componentes aí. As outras vão adquirindo ao longo do tempo isso daí. Exemplos de angiospermas: tudo isso aqui que você está vendo à nossa volta. Quer dizer, tudo não, né? Aqui tem pteridófitas, que não dá para a gente ver pela distância. Tem musgos, que a gente, se for para a beira do rio, a gente encontra eles, né, mais próximo. Não vou fazer isso agora, se bem que dá uma vontade de dar uma mergulhada aí, pela correria. Comecei a fazer isso, a buscar esse ambiente aqui 10 horas, já são 20 para 1 da tarde. Estou aqui na correria. E aí você tem basicamente angiospermas aqui, né? E pteridófitas e os musgos, né, pertencentes ao grupo das briófitas. Gimnosperma aqui eu acredito que não tenha. Só se estiver lá para dentro, e aí eu não vou adentrar essa mata aí. Com relação à presença ou ausência de vasos, a gente agrupa elas em avasculares e vasculares, também chamadas de traqueófitas. As plantas avasculares, quer dizer não, então são aquelas que não têm vasos condutores de seiva. Seiva são as substâncias que vão ser conduzidas, né, por dentro dos corpos. Como a gente tem as veias, as artérias, os capilares, as arteríolas, as plantas têm vasos similares a isso. Então, as avasculares são as briófitas. Lembram das briófitas? Quem são os representantes? Musgos, hepáticas e samambaias, por exemplo. Essas são as únicas que não têm vasos condutores. Todas as outras plantas, pelo menos as que conhecemos, são plantas que têm vasos condutores, são chamadas de vasculares. E aí também usado o termo de traqueófita, que vem do termo vaso, traqueia. Essas plantas vasculares, elas têm os vasos chamados de xilema e floema. Então vamos entender o seguinte: tanto nas avasculares vai ser conduzido seiva e nas vasculares vai ser conduzido seiva. A questão é que ali não tem um vaso para fazer isso e ali tem. O que é essa seiva? A seiva é tudo aquilo que a planta transporta dentro do seu corpo. Então, quando ela puxa pela raiz ou pela sua radícula água e sais minerais, a gente chama isso de seiva bruta ou seiva inorgânica. Lembra lá das aulas iniciais de química inorgânica ou de biologia?
A gente vai ter água e sais minerais, são substâncias inorgânicas, porque basicamente não tem carbono. A gente não vai entrar em outros que tem carbono e mudam lá, tal. Então, essas plantas que transportam a seiva bruta ou inorgânica de célula a célula são chamadas de avasculares. As que transportam ela por vasos são vasculares. Quando essa seiva chega, por demora ou por rapidez, nas partes que vai trabalhar isso, transformar junto com água, né? A água que já vem, né? Os sais, a luz e o gás carbônico para fazer a fotossíntese, a produção da glicose. Aí isso vai ter que voltar, porque vai nutrir a planta. Aí é o alimento, é o que a gente chama de seiva orgânica, ou seiva elaborada, porque já foi, né, melhorada. Essa seiva orgânica vai voltar para fazer crescer raiz ou radícula, caule ou caulíolo, folha ou filóide. E aí vai voltar de célula a célula, nas avasculares, o que é lento, né? Ou então mais ligeiro, porque é dentro de um caninho ou de um canão, que são as plantas vasculares. E isso vai voltar por vasos chamados de floema. A seiva bruta sobe pelo xilema e a seiva elaborada se distribui pelo floema. Vamos compreender de novo. Quais são os dois tipos de vasos? Xilema e floema. O que que cada um conduz? Xilema é o vaso mais interno e ele vai puxar, né, por ele passa, ele vai puxar, não, por ele vem a seiva bruta ou a seiva inorgânica. Inorgânica, eita, poxa, lembrei. Inorgânica é água e sais minerais que não fornecem energia. Vão participar de outras coisas, mas não dão energia a ninguém. Vão participar de outras coisas. Vem então a seiva inorgânica pelo xilema. Vai para as partes verdes, faz a fotossíntese, né, lá na folha, no caule que for verde e tal. E aí se transforma em seiva elaborada e vai ser distribuída por outro vaso, que é chamado de floema. Ok? Vamos então agora falar sobre o grupo de plantas que a gente vai iniciar e que foi proposto inicialmente, as briófitas. As briófitas são as primeiras plantas a vir para o ambiente terrestre e elas têm tecidos verdadeiros, mas não têm vasos condutores, que a gente estava falando, não tem xilema nem tem floema. Se eu não tenho xilema e floema para conduzir, respectivamente, seiva bruta, seiva inorgânica, água e sais, e nem tenho floema para conduzir a seiva elaborada, que é aquilo que foi produzido na fotossíntese, né, como a glicose, que vai fazer crescer as partes da planta, ou ser guardado, né, e vem outro bicho e come, por exemplo, os herbívoros. Se esse xilema e esse floema estão ausentes, o transporte é feito de maneira mais lenta. E isso é uma das características, que justifica o pequeno porte dessas plantas. Você não vai ver a briófita maior que 10 centímetros. Uma das briófitas mais conhecidas é o musgo, aquela que cresce na parede quando está bem chuvoso. Não é o lodo. Você leva uma escorregada lá no chão, aquele lodo verde, feito uma gosma. Ali são algas. A gente está falando das briófitas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma foto, um zoom delas, bem bonitinho. Essas plantas, o transporte é feito ou por osmose de água, né? Ou por difusão dos solutos que estão dissolvidos ali naquele meio líquido. Então, imagine, você mora não sei onde tu mora, mas imagine que tu moras em uma distância de 10 quilômetros da estação de tratamento de água da tua cidade, na tua cidade. Imagina fazer uma fila, os tempos medievais, todo mundo compartilhando, trabalhando em equipe, né, como nossas células trabalham, que a ideia é essa, né, trabalhar em equipe, mas infelizmente a gente compete demais. Mas imagina lá, tá todo mundo em fila e todo mundo com um balde na mão, sem bullying, ok? E aí joga água em um, vai passando para o outro, vai enchendo até chegar para encher tua caixa d'água.
Daqui que chegue na tua casa, tu pode estar morrendo de sede, precisando tratar, fazer uma comida. Veja como é complexo. Inventaram os canos. Na verdade, isso foi sendo formado gradativamente e passado de geração a geração. Quem tem, justifica esse grande porte. Quem não tem, justifica o pequeno porte, porque é lento o transporte. Imagina chegar água de célula para célula até a copa daquela árvore ali. Está vendo ali aquela árvore? Então, por isso que elas têm pequeno porte. Outra característica das briófitas, quanto ao habitat, elas vivem predominantemente em ambientes sombrios, em ambientes úmidos, porque elas não têm grande capacidade de reter a água no seu corpo, de proteger a água que vai sair por causa da desidratação provocada pelo ar, que arrasta, né, essa umidade, ou mesmo pelo sol. Então elas precisam estar ali naquelas áreas. Foram as primeiras, então ainda tem coisa a ser melhorada. Outra questão, elas podem viver dentro de água, sendo água doce, a gente não tem briófita de ambiente marinho. E outra questão é que precisam estar dentro ou próximo à água, em ambientes úmidos, porque a água é importante para facilitar o transporte do gameta masculino até a parte feminina da planta que contém o gameta feminino. Lembra que na gente, por exemplo, a gente bota o espermatozoide, ele vai nadar lá dentro do canal vaginal, passa pelo útero, vai nas trompas e fecunda, tudo tem meio líquido ali. Nas plantas, nessas plantas principalmente, precisa ter isso daí. Então elas precisam de água para auxiliar a reprodução. Então outra característica, dependem de água para a reprodução. Porque o gameta masculino precisa nadar até encontrar o gameta feminino que cresce sobre a planta feminina. Essas plantas são quem não assistiu aquela aula que eu gravei sobre sucessão, né, ecológica, a gente falou que as briófitas estão no grupo das plantas pioneiras, porque elas não têm raízes verdadeiras, elas têm radículas, e essas radículas conseguem crescer em ambientes muito imperfeitos, como rochas, barreiras, né? E ali, mesmo com pouco substrato, elas se fixam, né? Se espalham, elas se fixam e começam a extrair as substâncias, vão extraindo, quebrando, e vai facilitando o terreno para o surgimento de outras. E a gente viu isso lá na sucessão ecológica. Uma característica também importante que não poderia deixar de ser falada é a questão da presença de cloroplastos nas suas células. Dentro do cloroplasto, que é uma organela celular, tem uma célula aqui, eu tenho o tecido que é feito de várias células. Dentro dessa célula eu tenho vários cloroplastos nas briófitas. Nas algas só existe um cloroplasto por alga. Mas assim, se eu vejo um lá e vejo muitos aqui, eu já crio um elo de repente, né, de descendência. A gente fala daqui a pouco. Vamos falar da organização corporal de uma briófita. Vamos falar depois disso, né? Vamos falar dos tipos de briófitas. A gente tem as hepáticas. Aqui as hepáticas, você vê que ambas são plantinhas verdes, não é? Os musgos e as hepáticas. Mas as hepáticas, deixa eu ver se eu consigo dar outro zoom aqui. As hepáticas, elas são plantinhas verdes que se assemelham a fina lâmina achatada. E o nome hepática vem do termo porque elas se assemelham a um hepatócito, uma célula do fígado. São muito pequenininhas, né? Muito pequenas mesmo. Outra briófita são as anthocerotas ou os antóceros, né? Essas se parecem com elas, mas cresce sobre ela uma estrutura chamada de esporófito, que é ereto, e cresce sobre essa parte mais laminar, que é o gametófito, que é a que se fixa ao solo junto com a radícula, uma primitiva raiz. As que a gente mais conhece, obviamente, são os musgos, né? E aí, falando do musgo, que é a base de estudo, né? A base de pesquisa maior, sobre o musgo, vamos ver a estrutura dele. O musgo
ele tem aí, observa na imagem, ele tem a parte de baixo, né, que cresce aí, imagina que isso é a planta, a gente chama isso de gametófito, essa parte verde, ela tem uma espécie de talo, onde a gente vai ter radícula, que vai se fixar e sugar as coisas. A gente tem o caulíolo, que serve de sustentação, né, se ligando à radícula. E tem os folíolos, que vão fazer a fotossíntese. Então, opa, se é verde, faz fotossíntese, é a parte que garante a vida. Se garante a vida, lembra disso. Gametófito é a parte mais duradoura, porque é ela que faz a fotossíntese. Isso é um indivíduo adulto. Quando essa planta precisa se reproduzir, sobre ela, veja que interessante são as plantas. Sobre ela, como se eu fosse um gametófito, e eu estou fixo aqui, né, no chão. Quando eu quero me reproduzir, a questão não vai sair pelo pênis, né, ou pela vagina, pelo canal vaginal. A questão vai sair por uma parte do meu corpo que cresce de novo. E é outro adulto. Em cima, fazendo parte do meu corpo. Esse outro indivíduo adulto aí a gente chama de esporófito, como vocês observam aí no desenho. O gametófito, ele é haploide, ele tem metade da informação, e o esporófito, que cresce sobre ele com o objetivo de reproduzir, ele é diploide. Vamos falar disso daqui a pouco no ciclo. Esse esporófito, ele tem uma haste, e no final dessa haste, uma cápsula que se chama esporângio, que é onde vai ser produzido o esporo, que vai cair no ambiente, vai germinar, vai gerar outro gametófito, e quando eu quiser me reproduzir, formo outro esporófito, que produz por meiose esporos, e aí vai continuar. A gente vê isso melhor, sem cabeça de gelo. Compreenderam aí? Recapitulando. Fase duradoura, gametófito, porque é fotossintetizante, e fase passageira, porque é a fase que só está ligada na época de reprodução. E para haver reprodução, o que é que a planta precisa muito para se reproduzir? Para levar o gameta masculino? Água. Tem que estar bem úmido mesmo. Época de seca, época mais quente, o esporófito cai. Quando ela quiser de novo, opa, chegou o ambiente propício, fabrica de novo o esporófito para produzir esporos que vão cair no ambiente úmido, vai depois nadar e vai fecundar, a gente vai ver isso. Beleza? Vamos então falar do ciclo reprodutivo. Mas antes,